Bom, então, voltando só da parte do texto de Walter Benjamin, à luz da ideia de que é a criminologia que fornece toda a base para o processo de normativização pelo direito penal, né? Isso, de certa forma, fica claro no texto de Walter Benjamin, de 1921, para uma crítica da violência, como ele constrói a ideia de violência mítica e violência divina, e como a primeira é uma categoria de direito, e como a segunda fulmina essa categoria de direito. Mas, dizia eu, vamos nos referir a essa questão, ou a essas questões do texto de Walter Benjamin, na segunda parte dessa aula. Bem, nós iniciamos por aquilo que está no plano de aula, que vocês devem ter lido, né? Pelo que nós chamamos de Criminologia 1, ou Memória da Criminologia 1, e depois teremos a segunda fase nessa disciplina, denominada de Memória da Criminologia 2. Muito bem. Iniciamos pela relação entre sociologia criminal e criminologia. Vimos aqui as posições de Enrico Ferri e também as posições de Émile Durkheim. Vimos quais são as observações e os olhares acerca do sentido, do significado e da própria memória da criminologia. E duas posições bem distintas. Enquanto Ferri interpreta que o crime é um ente jurídico, ou seja, é uma invenção do direito, né? Émile Durkheim interpreta que o crime é um fato social, é um ente social, e que, portanto, em qualquer modelo de sociedade há crime. Para Ferri, só há crime nos modelos de sociedade, desde que seja previsto por uma norma. E Ferri fala isso à luz não do que exatamente ele construiu. Mas antes, professor, a Lírio pediu para avisar que não vai poder participar da aula hoje, pois vai estar em operação policial. Certíssimo, Nilda. Tranquilo, sem problema. E Ferri constrói aquele pensamento não à luz do que ele próprio imagina sobre a criminologia, mas a partir de um pensamento muito relevante, que nos referimos aqui na aula passada, que é o pensamento do professor Anselmo von Feuerbach, que em 1817, ao inventar o Código Penal da Baviera, ao inventar os primeiros estudos de um Código Penal, não é exatamente um Código Penal, vai se tornar um Código Penal, e depois esse projeto de Código Penal de Anselmo von Feuerbach vai dar origem à principal obra do direito penal alemão do século XIX, que é o Tratado de Direito Penal Alemão, o Strafrecht Allgemeine, do professor Franz von Liszt, mas isso só em 1888, 1889, 1890. Na verdade, Ferri vai buscar naquela criação de Feuerbach, em 1817, quando ele cria o brocardo Nullo crimine, nulla pena, sine lege. Nulo é o crime, nula é a pena, sem lei. E depois inventa um outro brocardo chamado Nulla pena sine culpa. Nula é a pena sem culpa. E a partir dessas construções de Feuerbach, Ferri passa a construir a sua própria ideia, o seu próprio pensamento acerca do sentido da criminologia. Então, para Ferri, na criminologia, e não no direito penal, o crime, já que os criminólogos, para Ferri, estudam não gosto de usar essas palavras, mas, enfim, os criminólogos estudam os sujeitos ativos do delito, ou os delinquentes, ou os criminosos, e não exatamente o crime. E para ser sujeito ativo do delito é preciso, e essa é uma das grandes construções científicas do século XIX, é preciso que esse sujeito pratique uma ação. E essa ação tem que estar naquele brocardo de Anselmo von Feuerbach. Por isso, Ferri chega à conclusão, assim como Francesco Carrara, assim como Carrara, já entendia que o crime é um ente jurídico, e não um ente social. O debate que se inicia entre Ferri e Émile Durkheim, ele vai se reproduzir mais à frente com Francesco Carrara e Beccaria, com o Marquês de Beccaria, com desde lá da sua obra
do século XVIII, de 1764, dos delitos e das penas, aquela discussão sobre ente social e ente jurídico, ela já tinha, de alguma forma, acontecido, mas ela não era tão, digamos assim, esboçada dentro do pensamento da criminologia. Ela vai se tornar um grande pensamento para além da criminologia quando chegam às escolas penais. Aí sim, ou aquilo que os autores chamam de escolas penais, que para nós representam as escolas criminológicas. Então, iniciamos com sociologia criminal e criminologia. Então, o primeiro grande contributo para a ideia de crime, né, para a ideia de sujeito ativo, sujeito passivo, ofensividade, lesividade, bem jurídico protegido, sistema de penas, etc., se dá a partir de uma ideia de sociologia criminal. E nessa categoria de sociologia criminal, nós temos uma diversidade interessante. A primeira delas pode ser chamada de sociologia ver aqui, sociologia criminal da desorganização social, de autores como Shaw, ou Clifford Shaw, e Henry Mackay. Para esses autores, o crime surge a partir de uma desorganização social. Quando eu tenho um tecido social fragmentado, quando eu tenho uma teoria da sociedade fragmentada ou dividida, e, portanto, desorganizada, ou seja, quando eu não tenho um poder central que possa construir coesão, e aqui entenda, dominação, sobre todos os setores dessa sociedade, que ela, portanto, se desorganiza, isso poderia ser um retrato para uma ideia de fomento ou de aparecimento do crime. A isso, esses dois autores chamaram, portanto, de desorganização social. Para além dessa ideia, surge também a ideia da subcultura delinquente. Subcultura delinquente, de autores como Albert Coe e Wolfgang e Ferragut, autores alemães, americanos e italianos. Para esses autores, um dos espaços, ou uma das representações de surgimento do crime, do delito, da delinquência, da criminalidade, é, sem dúvida, a ideia da subcultura delinquente, ou seja, a ideia do estigmatismo sobre determinadas pessoas que passam a ser observadas como potenciais para o crime, para a delinquência, para a criminalidade. Isso, portanto, contribuiria para a ideia do surgimento do crime. E, bem mais modernamente, aqui, digamos assim, na segunda parte, já no século XX, teorias como a da anomia, teorias da anomia como do professor, como aquela construída pelo professor Robert Merton, norte-americano, em que ele entende que há, né, nesse mundo entre repressão e ações praticadas na teoria da sociedade como formas de delinquência e de criminalidade, isso acontece num estado de anomia, num estado em que há uma complacência para certos comportamentos, ou mesmo, né, a ideia de uma não reação sobre determinadas condutas, e, portanto, isso significaria que certas condutas praticadas desencadearia um processo de outras condutas praticadas em função de que não houve, portanto, certas políticas de olhares sobre essas formas que são praticadas, ou essas ações que são praticadas. Para Merton, a anomia é um dos motivos, ou pode ser interpretada como um dos motivos para o surgimento do crime. Essas correntes sociológicas tentam, de uma forma ou de outra, explicar o surgimento do crime e o surgimento das diversas formas de criminalidade. Aqui no Brasil, sem dúvida alguma, inequivocamente, o primeiro autor a escrever
sobre criminologia foi Tobias Barreto, na Escola de Direito do Recife, quando ele publica, ainda como defensor público na cidade de Escada, em Pernambuco, quando ele publica um livro chamado Menores e Loucos e o Fundamento do Direito de Punir. Aquela é interpretada por aqueles que escrevem sobre criminologia no Brasil como a primeira obra de criminologia no território nacional, a primeira análise criminológica no território nacional. Porque Tobias Barreto vai, naquele livro, na primeira parte, estudar o comportamento juvenil. Por que uma determinada juventude pratica determinadas condutas que elas são tipificadas como crime ou delito. E ele faz a análise da conduta desses menores à luz do artigo 10 do Código Criminal do Império Brasileiro de 1830. Depois de Tobias Barreto, ainda numa ideia de sociologia criminal, mas aí já dentro de uma criminologia bem densa, o livro do professor Roberto Lira, um livro de 1959, intitulado Novíssimas Escolas Penais. E ali, para muitos, a criminologia brasileira ela tem uma sistematicidade, ou seja, Roberto Lira, que foi promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, teria construído uma sistematização dos pensamentos criminólogos na realidade brasileira a partir de Tobias Barreto. Lembrando que, para Tobias Barreto, a criminologia ela é apenas um passo em direção aos estudos das formas de criminalidade. Ela não digamos assim, a ciência que diz o que é o crime, que diz quem é o criminoso. Ela representa apenas os primeiros passos para uma observação acerca das formas de criminalidade. E no campo da sociologia, Tobias Barreto é um deslegitimador da sociologia e, portanto, das categorias de sociologia. E antes, ele já havia escrito um texto intitulado Crítica Antissociológica, no qual ele cunha uma frase que é uma das mais contundentes na memória da sociologia, que é, abre aspas, a sociologia é um sonho tão bonito quanto inatingível, fecha aspas. O que é que ele quer dizer com isso? Que a sociologia, e isso é século XIX, 1880, 1882, 1884, 85, Tobias Barreto quer dizer que a sociologia não tem estrutura científica para descrever todas as complexidades da sociedade moderna. O que significa dizer, por outras expressões, que a sociologia não tem estrutura científica para descrever qual é o verdadeiro sentido, significado da ideia de crime ou de criminalidades ou das formas de criminalidade. Essa é, portanto, a grande crítica que Tobias Barreto faz. Em 1959, Roberto Lira vai, a partir de Tobias Barreto, sistematizar os estudos da criminologia no Brasil e dar um outro status à criminologia no Brasil. E hoje você tem uma série de autores aí que escrevem sobre criminologia. Você tem o livro do professor Sérgio Salomão Checari, professor do LAC São Francisco, tem um livro sobre criminologia. Você tem o livro lá do pessoal do Rio Grande do Sul, de um autor que é considerado reconhecido nacionalmente, que é o professor Salo de Carvalho. Você tem um livro de criminologia de Salo de Carvalho. Enfim, você tem uma série de estudos criminológicos no Brasil. Então, essa seria, portanto, a relação entre sociologia criminal e criminologia. No tópico seguinte, nós vamos partir da ideia do que é criminologia. O que é criminologia? Você me daria uma ideia sua do que é criminologia? Você teria um conceito do que é criminologia? Você poderia dizer, Luciano, olha, à luz do que eu já li, do que eu já estudei, posso dizer que criminologia pode ser definida ou conceituada como? Alguém? Bom, diz Luciano aqui, ciência empírica interdisciplinar. Bom, essa é uma definição que está na criminologia a partir da própria etimologia da palavra criminologia, construída por Rafael Garófalo.
quando ele diz que criminologia, e aí pega a etimologia do grego, né? Logia, estudo, crime, crime. Estudo sobre o crime. Então, para Garófalo, a criminologia é um estudo sobre o crime. Para Enrico Ferri, não, ela é um estudo sobre o criminoso. Mas, se observarmos com maior atenção, podemos chegar à ideia de que a criminologia, de empírica, ela não tem absolutamente nada. E aqui, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito a Garófalo, a Ferri e a outros. E de interdisciplinar, infelizmente, também não. Na verdade, a criminologia, se observarmos com a maior atenção, ela é o campo de estudo, imagino que seja a ciência, o estudo dos fatores que levam o homem a praticar crimes. Bom, os fatores. Se eu disser nessa linha de Luana que a criminologia é a ciência que estuda os fatores que levam a praticar crime, a sociologia fica sem objeto de análise, né? Porque a função da sociologia é exatamente analisar as relações sociais, né? Estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. A criminologia é uma ciência da invenção. É, primeiramente, na nossa interpretação, a ciência da invenção. Ela inventa quem é o sujeito ativo, ela inventa quem é o sujeito passivo, ela inventa qual é a categoria de ação, qual foi a ação construída pelo o homem, praticada pelo homem, consumada pelo homem. Ela inventa qual é o bem jurídico, né? Então, ela inventa tudo. Então, ela é, primeiramente, uma ciência da invenção. Vamos lá. Se ela é uma ciência, como diz aqui Luciano, né, e até na linha de Luana, se ela é uma ciência do estudo do crime ou do criminoso, e a pergunta não é minha, né, a pergunta é uma pergunta provocativa, a pergunta é do professor Niels Christie, americano, criminólogo americano. Se, mesmo analisando o homem na sua inserção ao meio social e condições que a comunidade em que ele vive oferece? Sim, penso que sim, Luana. Veja, se a ciência, se a criminologia é uma ciência que estuda o crime ou o criminoso, por que a pergunta não é minha, a pergunta é de Neil Christie, volto a repetir, por que é que se eu subtrair a sua carteira, é crime, mas se uma criança de 10 anos subtrair a sua carteira, não é crime? Por quê? Se a criminologia estuda o criminoso, estuda o crime, estuda a vítima, estuda o controle social. A pergunta é do professor Neil Christie. Por que, se Luciano, que tem mais de 18 anos, subtrair a carteira de Ítalo, é crime, mas se um rapaz de 12 anos, 13 anos, 14 anos subtrair, não é crime? Por quê? Então, ela estuda o quê? Qual é o estudo da criminologia? Então, ela estuda exatamente o quê? Ou ela inventa? Ela é uma ciência de estudos, ela é uma ciência de estudos empíricos, ela é uma ciência interdisciplinar, como se referiu o Luciano, ela é uma ciência de estudos teóricos, ou ela é uma ciência da invenção, e mais ainda, ou ela é uma ciência da invenção seletiva. Vou colocar outra pergunta que não é feita por mim, mas que nós passaremos pelo texto do autor que fez essa pergunta. Também criminólogo americano dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40. É do Ian Sutherland.
quando escreve uma teoria chamada White Collar Crime. Então, Sutherland perguntava, por que é que isso era anos 20 na economia americana? Por que é que se alguém entra no supermercado e subtrai determinada mercadoria do supermercado, isto é furto e, portanto, crime previsto nos códigos penais? E por que é que determinadas pessoas que tiveram formação escolástica, têm curso superior de graduação, têm mestrado, têm doutorado, exercem função de altos executivos em empresas e praticam determinadas condutas e não são interpretadas como criminosas, não são delinquentes e não são condutas delituosas? E a isso eu vou chamar de white collar crime. White collar crime. Por que essas pessoas, eu estou me referindo até os anos 20, por que essas pessoas que praticam determinadas condutas que, por exemplo, podem levar uma economia à ruína, e isso não era considerado crime? Porque a criminologia não seria, não como o Luciano falou, mas a criminologia não seria como Garofalo falou, como Henrique Ferri falou e outros. Ela não seria um estudo do crime, ela não seria um estudo do criminoso, ela não seria um estudo empírico, ela não seria um estudo interdisciplinar. Então, por que é que condutas como essas só vieram a ser crimes no século XX? Ou seja, por que elas só vieram a sofrer uma sistematicidade no século XX? E antes, elas não eram consideradas. E até mesmo durante o século XX, elas eram condutas que recebiam uma certa benevolência por parte do intérprete. São condutas, mas não tem violência. Eita, entra o texto de Walter Benjamin, que eu pedi para que vocês pudessem ler. E a interpretação dos teóricos para não reconhecer a criminalidade econômica, tributária, financeira, contra o meio ambiente, etc., como não crime, era de que ela não era violenta, não chegou com a arma, botou na cabeça de alguém, não chegou com uma faca, colocou nas costelas de alguém, etc. Não. Então, por que isso vai ser crime? Havia essa benevolência, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou aqui fazendo uma descrição narrativa da construção de Edwin Sutherland. Diz Luana, acredito que invenção seletiva, já que o que se entende como crime é aquilo que a sociedade determinou por meio das leis por ela criada. Sim, o processo do que é crime é sempre um processo seletivo. E cabe à criminologia, nos seus estudos, para alguns, né, ou nas suas invenções, para outros, dizer aquilo que tem potencial nas relações sociais para ser crime ou não ser crime. E aí, através da produção legislativa, isso virá a ser crime ou não. O legislador decidirá à luz dessas observações criminológicas. Qual ou quais as principais diferenças entre direito penal e criminologia, professor? A principal diferença entre direito penal e criminologia é que o direito penal ele é um sistema de normativização. A criminologia é um campo de estudos de invenção na nossa interpretação. Não existe, ou pelo menos não poderia existir direito penal sem criminologia. E não sou eu que estou dizendo isso. A maior parte dos autores de criminologia, de sociologia criminal e de direito penal e de processo penal do mundo ocidental vão nessa direção. E mais, e eles dizem mais ainda, quando há direito penal sem estudo para eles, sem estudo da criminologia, o direito penal se traduz por um desastre. Vou dar exemplo de uma forma de direito penal sem nenhum estudo criminológico, que é um desastre. Do que se trata esta lei? A Lei 8.072 de 90.
Do que se trata essa lei? Já leram essa lei? Já ouviram falar sobre essa lei? Exato. Crimes hediondos. Exato. Crimes hediondos. Então, já que essa lei trata sobre crimes hediondos, qual é o conceito de crimes hediondos? Se eu perguntar para você qual é o conceito de furto, você vai me dizer, furto, Luciano, é subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico. Isso é furto. E se eu lhe pergunto, o que é hediondo? O que é crime hediondo? Se eu pergunto o que é crime de furto, do artigo 155, você sabe me dizer. E se eu lhe pergunto o que é crime hediondo? Qual é o conceito do crime hediondo? Que autor você leu no direito penal que conceitua crime hediondo? Nenhum. Você não leu nenhum autor que conceitue crime hediondo, porque essa terminologia que veio parar dentro da Lei 8.072 de 90, ela não tem nenhum estudo ou nenhuma invenção criminológica. Ela representa o vazio do direito penal, porque ela nasce de um caso de uma senhorita, atriz, como me referi no outro encontro, que foi assassinada pelo próprio companheiro que trabalhava na telenovela com ela, no estacionamento, né, daquela televisão, que todos nós sabemos qual é, e a sua mãe, revoltada com o que havia acontecido, vai ao Congresso Nacional e pede uma lei, né, pede uma lei para que haja uma punição maior por causa daquele caso. Não entendendo a sua mãe, e o legislador não esclarecendo a sua mãe de que a lei que viria não se aplicaria ao caso da sua filha, pelo princípio da irretroatividade da lei penal, né? Pelo princípio da anterioridade da lei penal, ou seja, quando a conduta foi praticada, ela não era interpretada como crime hediondo, mas ela era interpretada apenas como homicídio, homicídio qualificado. Homicídio qualificado, naquele momento, não era crime hediondo. Homicídio qualificado passa a ser crime hediondo com aquela lei, mas pelo princípio da anterioridade, o caso da sua filha não estava abarcado na Lei 8.072 de 90, mas sim no artigo 121 da parte especial do Código Penal, e não ali naquela lei. A gente vê a lista dos crimes hediondos na legislação, mas não o seu conceito. Exatamente, não existe um conceito. Tudo que está na Lei 8.072 como crime hediondo já está ou na parte especial do Código Penal brasileiro, ou na legislação extravagante do direito penal brasileiro, ou em algum tratado internacional, quando se refere, por exemplo, à tortura. Aí eu tenho que ir para o tratado. Quando fala extorsão mediante sequestro como crime hediondo, eu tenho que ir lá para o artigo 159 da parte especial do Código Penal. Quando fala de estupro como crime hediondo, eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para o artigo 213 do Código Penal brasileiro. Quando fala de feminicídio como crime hediondo, eu tenho que ir para a sexta qualificadora do artigo 121 como crime hediondo. E assim por diante. Não há um conceito de crime hediondo. Então, aqui está, Luciano, uma das diferenças entre criminologia e direito penal. O direito penal só pode ou só deveria normativizar aquilo produzido pela criminologia. E a criminologia, por sua vez, não tem o poder de normatividade que o direito penal tem. Ela é uma ciência da invenção seletiva. É verdade que nós vamos ver num texto de Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo uma outra observação sobre a criminologia, que eu me aproximo daquela observação. Mas eu parto dessa ideia. A criminologia é um espaço das invenções e invenções seletivas. Ela não tem poder de normativizar. Como ela não tem poder de normativizar, o que é que ela faz? Ela envia para o direito penal, e o direito penal que tem o instituto do nulo crime, nulla pena, sine lege, ou seja, a produção legislativa, então, mediante a produção legislativa, ele normativiza as construções da criminologia. Diz, professor, como as questões raciais são
abordadas pela criminologia no contexto atual das favelas. Em outras palavras, existe uma abordagem da criminologia atual sobre os padrões de mortes que ocorrem nas favelas brasileiras, decorrentes das atividades policiais a partir das questões étnico-raciais? Sim, tem. No Rio de Janeiro, você tem uma mulher estudiosa de violência, e de violência nos morros da cidade do Rio de Janeiro, assim como da própria violência urbana, ali embaixo, na beira-mar, digamos assim, de Ipanema, Copacabana, Barra, Leblon, etc., que é a professora Vera Malaguti, do Instituto Carioca de Criminologia. Ela tem estudos e estudos. Ela tem um olhar sobre a questão racial no Brasil e a questão racial no morro. Ela tem estudos sobre violência da polícia militar no Rio de Janeiro nos morros da cidade. Ela tem uma série de estudos. Não só ela, mas um grupo de criminólogos do Instituto. Você pode colocar aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google, Instituto Carioca de Criminologia, né, criado pelo professor Nilo Batista, penalista do Rio de Janeiro, um dos grandes penalistas do Brasil, ex-vice-governador do Rio de Janeiro no governo de Brizola, né, é um grande estudioso do direito penal, e Vera Malaguti é uma das grandes estudiosas no Rio de Janeiro sobre violência, sobre criminalidade e sobre as questões de exclusão social na cidade do Rio de Janeiro. Né? Sem falar que no Brasil já tem vários núcleos dos olhares criminológicos que hoje inclusive, já se chama de criminologia feminista, né? E que as mulheres negras, tem grupos de mulheres negras que produzem estudos de criminologia sobre a violência contra a mulher negra, né? Não apenas no morro, mas na questão urbana, e a violência contra a etnia, digamos assim, humana de cor negra, né? Então, nós temos vários estudos de criminologia nesse campo no Brasil. O que não falta são estudos, faltam espaços para a divulgação desses estudos. Acho que não só nas favelas do Rio, mas em todos os lugares do planeta. Sim, sim, sim. Dentro das suas proporções, né? Dentro das suas proporções, o problema pode ser muito mais gravoso em tal espaço e pode ser menos gravoso em outro. O número de casos pode ser maior em um espaço, pode ser menor em outros, sem dúvida alguma. Bom, saindo dessa questão, vamos para a ideia do iluminismo europeu e para a frase criada pelo professor Franz von Liszt. Em 1890, Franz von Liszt imprime uma ideia de construção de sistematicidade da ideia penal no mundo ocidental, em 1890, a partir da criminologia. Então, Franz von Liszt, com seus estudos na Alemanha, ele vai dizer que, para falarmos de uma ciência criminal, é preciso falarmos de alguns elementos constitutivos dessas ciências criminais, que ele vai chamar de ciências criminais modernas. E, para isso, ele dá o nome de Enciclopédia das Ciências Criminais. Que é uma enciclopédia? Qual é o conceito de enciclopédia? Enciclopédia pode ser traduzida conceitualmente ou de forma na definição como uma reunião de saberes. A enciclopédia é uma reunião de conhecimentos, uma reunião de saberes. A enciclopédia é, portanto, né, um espaço ou um repositório que traduz sua estética por uma reunião de conhecimentos, de saberes, de culturas, por uma reunião de ideias reconhecidas, digamos assim. Um conjunto de conhecimentos humanos, um conjunto de ideias, um conjunto de saberes e de conhecimento. Então, para Franz von Liszt, havia necessidade,
para a modernidade, de um estudo sistematizado, e que, portanto, ele iria chamar de Enciclopédia das Ciências Criminais, e que essa enciclopédia seria formada pelos seguintes elementos: criminologia, política criminal, dogmática penal, bem jurídico tutelado. Esses seriam, portanto, os 4 elementos constitutivos da Enciclopédia das Ciências Criminais. Meu pai tinha uma Barça que eu usava para... uma das grandes enciclopédias já construída. Então, para Franz von Liszt, esses 4 elementos representariam os elementos constitutivos de uma ciência criminal moderna. A criminologia seria o primeiro ponto dessa ciência criminal moderna, porque a criminologia, ela trataria, portanto, das observações nas relações sociais, observações que se traduziriam conflituosas. É por isso que quando nós vamos lá para o Código Penal e que chegamos na parte especial do Código Penal, nos estudos tipológicos do direito penal, vamos identificar lá, livro 1 dos crimes contra a pessoa, ou dos crimes contra a vida. Capítulo 1 dos crimes contra a pessoa. Homicídio, infanticídio, bababá, aquela coisa toda. Quando vamos mais para frente, tem dos crimes contra o patrimônio, dos crimes, hoje, contra a liberdade e dignidade sexual, dos crimes contra a administração da justiça, etc, etc. Ora, então, a criminologia assumiria a função de observar as relações na teoria da sociedade, relações que se tornavam conflituosas. Ao se tornar conflituosas, ela dava nomes de natureza criminológica a essas relações conflituosas, e aqui se encerraria a sua função de criminologia. Então, o criminólogo está ali sentado à praça, ele nota que tem um senhor com uma bengala, né, e que está cruzando a praça em direção a um café. E vem um jovem e ajuda o senhor a atravessar a praça para chegar até o café. Só que o criminólogo observa que o jovem, ao ajudar aquele senhor a atravessar a praça para entrar no café, o jovem utiliza de um artifício, de uma técnica de subtrair sua carteira e ficar, portanto, com o seu bem. Aqui aparece a criminologia. A função do criminólogo é traduzir essa relação como uma relação conflituosa e dar um nome a ela. E ao dar o nome a ela, o criminólogo vai dizer que aquilo é furto e que, portanto, aquilo é um crime e que, portanto, aquilo é uma relação conflituosa. Só que a criminologia, né, não tem o poder de normativizar essa relação. Ela só tem o poder de dizer como aconteceu essa relação. Ela só tem o poder de inventar a nomenclatura para essa relação. E mais, dependendo de quem subtraiu a carteira, ela vai dizer se aquilo é crime ou não é crime. Como a pergunta levantada pelo professor Neil Christian, o criminólogo americano Neil Christian. Ora, então, ela é o primeiro elemento constitutivo de uma ciência criminal moderna. Só que, depois dela, para Franz von Liszt, aparece um elemento constitutivo chamado política criminal. E aí Franz von Liszt vai e diz, depois da criminologia, entra em cena a política criminal. O que é a política criminal? E aí ele vai conceituar o que é a política criminal. Então Liszt vai e diz, política criminal é o instrumento pelo qual o Estado tem nas mãos para selecionar aquilo que o Estado interpreta como relevante criminalmente falando. Ou seja, é o instrumento pelo qual o Estado vai olhar aquela relação que a criminologia lhe esboçou e o Estado vai dizer, este conflito, esta relação conflituosa é de tamanha relevância para se tornar um crime mesmo? Se o Estado chegar à conclusão de que sim, ele chegará através da política criminal. Então, a política criminal é o momento no qual o Estado seleciona as relações conflituosas que ele entende ser relevantes para o direito penal. Se ele entender que não é relevante, elas se tornam atípicas para as ciências criminais.
Exemplo. Oh, faltou aí. Lei 10.886 de 2004, desculpe, não 2002. Lei 10.886 de 2004. Até 2004, nós não tínhamos uma norma que protegesse a integridade física da mulher numa relação doméstica, numa relação do lar. Até 2004. Veja só. Nós tivemos um Código Penal de 1830, nós tivemos um Código Penal de 1890, nós temos um Código Penal de 1940, e só em 2004 veio a aparecer nesse Código Penal um artigo, não é nem um artigo, né? É um parágrafo de um artigo que disciplina uma categoria de violência contra a mulher quando ela acontece na relação doméstica, no lar. Por quê? Porque a criminologia entrou em cena, né, para observar as relações do lar e notou, e identificou, e constatou, e demonstrou que as mulheres sofriam agressões físicas por seus namorados, por seus noivos, por seus companheiros, por seus maridos, enfim, por aquele com quem ela tinha uma relação afetuosa, uma relação de convívio, uma relação pessoal. Só em 2004, a Lei 10.886 criou o parágrafo 9º do artigo 129, dizendo que, a partir de então, nós tínhamos uma categoria de lesão corporal no direito penal brasileiro, denominada de lesão corporal dolosa doméstica, quando essa agressão física acontecia no lar, na casa. Para além de proteger a mulher, nessa ideia, também elencou que, para além da mulher sofrer violência no lar, os ascendentes, os descendentes e os vulneráveis. Só depois de um estudo ou das invenções da criminologia, das observações da criminologia, depois o Estado, utilizando a política criminal, interpretou que isso era relevante para ser crime, e aí o direito penal veio e normativizou. Daí, Franz von Liszt dizer que nessa enciclopédia das ciências criminais, o primeiro elemento é criminologia, o segundo elemento é política criminal e o terceiro elemento é dogmática penal. A função da dogmática penal é normativizar as invenções da criminologia recepcionadas pela política criminal do modelo de Estado. Porque o que vai ser crime tem que passar pela política criminal e, portanto, passando pela política criminal, será crime ou não, conforme o modelo de Estado no qual nós vivemos. Porque é o modelo de Estado que vai utilizar a política criminal para dizer se aquilo é relevante ou não é relevante. Ou seja, aquela relação social conflituosa é relevante ou não é relevante. Professor, o senhor pode repetir o conceito de política criminal? Claro. Segundo Franz von Liszt, desde lá de Franz von Liszt, política criminal é o instrumento pelo qual o Estado seleciona aquilo que é criminalmente relevante. O Estado seleciona aquilo que é criminalmente relevante. Ou seja, o Estado que eu digo aqui, no nosso caso, no caso da realidade brasileira, é o Ministério da Justiça e o Poder Executivo da União, o Presidente da República. São os ministros, o Ministro da Justiça e o Presidente da República. Ou o Parlamento, mas o Parlamento não tem essa obrigação. Você pode dizer assim, Luciano, o projeto de lei pode nascer no Parlamento direto de um deputado? Pode, claro que pode. Mas não quer dizer que isso seja obrigatório. Não.
Agora, o ministro da Justiça ele tem competência para utilizar a política criminal e o presidente da República para dizer ao ministro da Justiça: ei, o que é que você está fazendo aí que não usa a política criminal em determinadas relações sociais que estão se multiplicando, e já virou, né, um temor social? O que é que a gente vai... Nós não vamos mandar nenhum projeto de lei para o Congresso? É nesse sentido. Mas, para isso, só ler o professor Klaus Roxin. Você poderá ir pelo Aristóteles americano ter acesso a um livro de Klaus Roxin chamado Você pode ter acesso aí pelo Google em PDF, em uma versão em língua espanhola. Você poderá chegar a conseguir o livro de Klaus Roxin, de 1970, intitulado Política Criminal e Sistema Jurídico Penal. Traduzido, se conseguir a versão em português, é traduzido pelo seu discípulo brasileiro, o professor Luiz Greco, que hoje assina o Manual de Direito Penal, juntamente com o seu professor Klaus Roxin. E hoje Luiz Greco é professor simplesmente da Universidade Humboldt de Berlim, é um dos grandes penalistas do mundo ocidental e um dos grandes penalistas que o Brasil já produziu. Então, nesse livro de 1970, Klaus Roxin reedita o conceito de Franz von Liszt e acrescenta novos elementos aos estudos de Franz von Liszt. Então, dentro dessa ideia de enciclopédia, seria isso, partindo da ideia de criminologia para política criminal e a dogmática penal como instrumento de normativização dos estudos ou das invenções e das escolhas da política criminal. Estudos ou invenções da criminologia e escolhas da política criminal, tudo isso dentro da dogmática penal. Desde que, para Franz von Liszt, essas relações sociais traduzidas conflituosas, como essa doméstica, tenham colocado, nesse conflito da relação social, tenha colocado em perigo ou lesão, hoje nós não chamamos mais perigo, mas sim risco, tenha colocado em risco ou tenha sofrido uma lesão, um bem jurídico tutelado. No caso aqui, o bem jurídico é a integridade física, porque nós estamos falando do crime de lesão corporal dolosa doméstica, do artigo 129, parágrafo 9º, inicialmente com redação dada pela Lei 10.886 de 2004, mas depois reformulado e tivemos a criação de mais 2 artigos, né, desculpa, mais 2 parágrafos, depois pode dar uma olhada aí no Código Penal, no Decreto 2848 de 1940, pode puxar o texto aí do artigo 129, você vai notar que hoje o artigo 129 também tem os parágrafos 10 e 11, né? Esses 2 parágrafos, com mais o parágrafo 9º, com redação dada pela Lei 10.340 de 2006. A Lei 10.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. E ainda tem o artigo 12, mas que não é com redação dada por essa lei. E que trata de outra questão. Trata de violência contra agentes penitenciários, agentes carcerários, e não na questão doméstica, o parágrafo 12. Mas do parágrafo 9º ao parágrafo 11, nós temos disciplinada a ideia de violência contra a mulher no ambiente doméstico. É nesse sentido. E, portanto, para fechar, é preciso ter o bem jurídico tutelado. Integridade física, vida, patrimônio, sexualidade, honra, etc, etc. Então, aqui fecha-se, digamos assim, fecha-se a Enciclopédia das Ciências Criminais de Franz von Liszt. Criminologia, política criminal, dogmática penal e bem jurídico protegido. Essa é, portanto, a sua ideia. E saindo disso e indo para o outro tópico do programa da disciplina, denominado de Memória do Pensamento Criminológico, nós chegamos, né, naquilo que os autores chamam de escolas penais, e que interpretamos que não são escolas penais, são escolas criminológicas, né? Eu,
particularmente, reputo como escolas penais, né? Escolas penais, como, por exemplo, o tecnicismo de Arturo Rocco ao construir o Código Penal italiano de 1930, né? Era uma escola penal, né? A configuração do Tratado de Direito Penal alemão por Franz von Liszt, em 1890, é uma escola dogmática do direito penal, porque para Liszt não pode haver direito penal sem dogmática, é onde tudo se reúne, digamos assim, é na dogmática. A criminologia vai parar dentro da dogmática, a política criminal vai parar dentro da dogmática, o bem jurídico tem que estar dentro da dogmática. Então, tudo se torna coeso ou sistematizado dentro da dogmática penal. Esta é uma escola dogmática do direito penal. Assim como Arturo Rocco representava um membro da escola tecnicista do direito penal italiano. É nesse sentido. Para mim, as escolas que são chamadas de escolas penais, elas são escolas criminológicas. E eu me refiro às escolas eu me refiro a essas escolas. Escola clássica, positivista, eclética, crítica, correcionista, etc. Para nós aqui, sem dúvida, 3 escolas, eu diria 4 escolas, são fundamentais. A escola clássica, a escola positivista, a eclética e a crítica. Né? Porque elas são as escolas de maior incidência nos seus estudos para as transformações ou para as normativizações pelo direito penal. Elas são, sem dúvida alguma, as 4 principais escolas da memória da criminologia. E a escola crítica, na nossa interpretação, é a mais contundente de todas elas. E eu diria, a última grande escola que nós já tivemos na criminologia, sem dúvida, é a escola crítica. Mesmo porque ela acontece em 2 espaços, né, em momentos bem semelhantes. Me refiro, no caso da escola crítica, à escola crítica americana e à escola crítica italiana, né? O que não aconteceu com as outras escolas. Se você for analisar, as principais escolas da criminologia, elas são italianas. A escola clássica italiana, a escola positivista italiana, a escola eclética é ítalo-francesa, né? A escola crítica é italiana e americana. A escola correcionista é alemã, a escola da ilustração é alemã. Mas as principais escolas são italianas. E aqui uma diferenciação inequívoca entre o direito penal italiano e o direito penal alemão. O direito penal italiano, ele é fundamentalmente um direito penal vinculado às escolas criminológicas. Por isso que elas não podem ser escolas penais, na minha interpretação. O direito penal italiano, os processos de normativização, ou como gostam alguns no Brasil, os processos de criminalização pelo direito penal, na parte especial do Código Penal, se dá à luz dos estudos ou das invenções dessas escolas italianas. Enquanto que o direito penal alemão, ele não é direcionado ou vinculado às escolas, mas sim o direito penal alemão, ele é vinculado aos sistemas penais. E se você estudou direito penal, se você passou lá pela disciplina de Direito Penal 1, né, o professor então lecionou para você o que são os sistemas penais. O sistema causal naturalista do professor Franz von Liszt, o sistema neocantista dos professores Edmundo Mesger e Reinhard Frank, o sistema finalista do professor Hans Felsen e o sistema funcionalista, que tem uma série de autores. E dentre eles, o professor Klaus Roxin, o professor Gunther Jacobs, a professora Igmund Popper,
o professor Kid Milhouse, o professor Bernard Schumann, o professor Gunther Strattenwert e assim por diante. Enquanto o direito penal italiano é vinculado às escolas criminológicas italianas, o direito penal alemão é vinculado aos sistemas penais que foram inventados todos na Alemanha. E aí uma pergunta que vale 20 pontos num discurso de pelo menos 1 minuto. Por que essa diferença entre o direito penal italiano e o direito penal alemão? O que justifica essa diferenciação? Ideias? Vamos lá. Já leram um autor chamado Kelsen, Hans Kelsen? Já leram um autor chamado Hans Kelsen? Sim? Leu? Leu Teoria Pura do Direito? Muito bem. É um livro sobre o quê? Do que se trata o livro? Teoria Pura do Direito de Kelsen é a principal obra sobre o positivismo jurídico do século XX. É a ideia do ordenamento jurídico puro, da norma pura. Por isso é teoria pura do direito, ou seja, de uma norma, de uma dogmática sem a contaminação das metafísicas como moral, política, religião. É a norma pura. E é nessa obra que Kelsen definitivamente afirma que a dogmática é a ciência do direito. O que significa dizer que, para os penalistas, a dogmática penal é a ciência do direito penal. Aqui está a diferenciação. No direito penal alemão, os autores estão preocupados com o ordenamento jurídico. Eles estão preocupados com a construção da norma jurídica. A preocupação do direito penal alemão é com o direito positivo, com o esqueleto normativo, com a dogmática. O direito penal italiano, a sua preocupação é com o bem jurídico tutelado por essa norma, e não pela norma. As escolas criminológicas italianas e o direito penal italiano estão sempre preocupados em saber se suas criações, suas observações, suas invenções, no fundo de tudo, observa, enxerga, olha um bem jurídico que foi lesionado. Um bem jurídico que fora, pelo menos, colocado em perigo. Se não chegou a uma lesão, mas que esse bem jurídico esteve sob risco de ser ofendido. Enquanto o direito penal italiano está preocupado com o bem jurídico, o direito penal alemão está preocupado com a norma. Essa é a grande diferenciação entre um penalista alemão e um penalista italiano. Entre o direito penal alemão e o direito penal italiano. É nesse sentido que existe a diferenciação. Então, vamos lá às escolas, que na nossa interpretação não são escolas penais, como todos os manuais trazem escritos, as escolas penais, mas sim escolas criminológicas. A escola clássica, ela é responsável por uma série de invenções. É na escola clássica, por exemplo, que nós vamos ter a apropriação pelos criminólogos dos conceitos de ação,
de Aristóteles e depois trabalhado pelo filósofo matemático alemão Leibniz. Então, esses dois constroem o conceito de ação que as escolas criminológicas vão se apropriar para traduzir as relações sociais conflituosas. Daí os penalistas argumentarem, né, em regra, né, de que não existe direito penal sem ação. E tanto assim o é, que as construções dos sistemas penais pelos alemães se dão sempre a partir de um conceito de ação também. Todos os sistemas penais construídos pelos alemães partiram de um conceito de ação. E as observações da criminologia, elas se dão à luz de uma relação social que tem um modelo de ação que se traduz conflituosa, como já falamos aqui inúmeras vezes, nesse sentido. Então, a escola clássica, né, ela parte da ideia de ação, e essa ação, portanto, vai resultar em um conflito. A escola clássica, portanto, passa a traduzir nessa relação conflituosa quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Ou seja, quem praticou a ação na relação e quem teve o bem jurídico ofendido. O bem jurídico, integridade física, o bem jurídico, vida, o bem jurídico, honra, o bem jurídico, sexualidade, o bem jurídico, patrimônio, etc, etc. A partir daí. E aí é nessa escola, né, que haverá o debate, né, o debate teórico, que nós nos referimos na aula inaugural, e que ele nasce em um momento, mas aí ele vai, e depois ele volta, e depois ele é ressuscitado, ele é revisto, e está sempre em discussão. Que foi o debate pelo teórico da escola, que é Beccaria, né, com o seu livro De Delite et de la Peine, dos delitos e das penas. Ele é considerado um teórico científico da escola. Já me referi aqui na aula passada sobre a obra dele e os critérios que ele coloca para legitimar, para legalizar a pena e legitimar também, né? Ratio, proporcionalidade e humanitar. São os 3 critérios de legitimidade ou de legalização da pena privativa de liberdade por Beccaria, no seu livro De Delite et de la Peine. E, portanto, para Beccaria, que vai na mesma linha sociológica de Durkheim, o crime é um ente social. Ele é um ente social. Francesco Carrara, que escreve um livro chamado Programa de Direito Penal Italiano, 2 volumes, né, vai dizer, no primeiro volume, sobre parte geral, de que Beccaria está equivocado, de que o crime não é um ente social. O crime é um ente jurídico, vai dizer Francesco Carrara, no seu livro. Porque ele vai se apropriar exatamente dos estudos de Anselmo von Feuerbach, lá na Baviera, né, e dos estudos de Enrico Ferrer. E vai dizer, olhe, não é exatamente isso. E esse é o grande debate da escola clássica. Esse é o grande debate entre os criminólogos da escola clássica. Mas na escola clássica nós tivemos, né, uma série de outras construções que estão na parte geral do Código Penal, a partir do artigo 1º, né, a partir da prescrição normativa que está no artigo 1º do nosso Código, que está no Código Italiano, que está no Código Alemão, que está no Código Espanhol, que está no Código Português, que está no Código Francês. Né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E essa escola também, como o livro de Beccaria é o livro clássico, e mais conhecido também como o Tratado das Penas, é a escola que vai debater, juntamente com Beccaria, quais as penas que devem viger na sociedade moderna e quais as penas que devem ser excluídas da sociedade moderna. Então, a escola clássica, ela dá um contributo ou uma série de contributos enormes para a criminologia e para o direito penal se tornar aquilo que ele vai se auto-intitular, direito penal moderno, nesse sentido. Né? Mas ela não se chama escola clássica, né, porque ela se auto-intitulou escola clássica. Não.
ela é nominada escola clássica pela escola que vem em seguida, que é a escola positivista do direito. Então, os positivistas do direito, né, vão chamar a escola precedente, a escola anterior, né, de escola clássica, porque eles se auto-intitulavam os positivistas do direito. E aquela escola não tinha nome. Então, eles interpretaram de que quem vem primeiro são os clássicos. Então, aquela escola que veio primeiro, aquela escola criminológica, é uma escola clássica. Nós não somos os clássicos, nós somos os positivistas. Né? E nessa escola, se na primeira escola houve os estudos ou as invenções sobre sujeito ativo, sujeito passivo, né? A ideia de vítima, a ideia do bem jurídico, o conceito de ação, etc., sistema de penas, etc., etc., né? O que essa escola vai estudar? Ora, ela vai estudar os mecanismos pelos quais, né, vão auxiliar na normativização de construções positivistas para um direito penal, que é um direito penal dogmático. Só que, enquanto na escola clássica nós estamos falando de ciências sociais, de ciências humanas e sociais, e esse é o paradigma dessa escola clássica, que ela pode se traduzir entre sociologia e criminologia, na escola positivista nós temos o emergir, a entrada em cena de um elemento que naquela outra escola não fora vislumbrado, que é os denominados estudos bioantropológicos. Porque quando a escola positivista aparece, até então, o que era ciência eram as ciências sociais. E quando a escola positivista aparece, é o momento em que outros campos de estudos estão se tornando ou estão sendo reconhecidos como científicos. Dentre eles, a biologia. Então, aparece um camarada chamado César Lombroso, que não era jurista, que não era criminólogo, que não era penalista, mas sim um psiquiatra. E ele escreve um livro chamado Lo Homo Delinquente, o homem delinquente. E nesse livro, ele faz uma afirmação. Nesse livro, ele faz uma afirmação. Ele diz: existe um criminoso nato por um determinismo bioantropológico. Para Lombroso, na escola positivista do direito, existe pessoas que nascem delinquentes, pessoas que nascem criminosas. Para muitos estudos de Lombroso deram origem ao que, mais à frente, nós vamos chamar de direito penal do autor. Na escola positivista do direito, Lombroso, portanto, faz um estudo empírico, veja, é um estudo empírico, não é um estudo teórico. Ele era um psiquiatra, é um estudo empírico, não teórico. Ele transforma empirismo em teoria, e não o contrário. Ele não constrói uma teoria
né, e vai procurar dados empíricos. Não, ele parte de dados empíricos para comprovar ou construir uma teoria. Então, ele passa a fazer uma descrição de quem é esse criminoso nato, que está dentro desse determinismo bioantropológico. Então, ele diz: analisei 15 mil crânios. Repito, analisei 15 mil crânios. Cheguei à seguinte conclusão científica. Pelo crânio, se você tem uma testa alongada, se você tem uma mandíbula avantajada, e se o espaço no crânio dos olhos comprovam que você tinha olhos esbugalhados, essa pessoa era um delinquente nato, um criminoso nato. Mais à frente, essa é a primeira edição do livro. Com esse livro, ele se tornou professor na Universidade de Roterdã, na Holanda. Depois se tornou simplesmente professor na Universidade de Sorbonne, na França, em Paris. Depois, nas edições seguintes desse livro, ele acrescenta. E aí ele vem para o exame das mãos. Se você tem dedos alongados e mãos avantajadas, com mais aquela descrição inicial, você é um criminoso nato. Um delinquente nato. Sem dúvida alguma que essa é uma das construções mais terríveis da criminologia. Uma das construções mais abomináveis da criminologia. Sem dúvida alguma. Método indutivo. Eu não sei se é um método indutivo, Luciano, porque é um exame empírico. Se é um exame empírico, não tem indução. Se eu estou com um crânio na mão aqui, eu sou um psiquiatra, a matéria-prima é o crânio, eu posso dizer que é um método indutivo? Seria característica da criminologia o método indutivo? Não, o método indutivo é um dos métodos de escolas criminológicas, como o método dedutivo, como o método racional e outros, como as interpretações teleológicas e outras. Agora, essa de Lombroso é um exame, segundo ele, empírico de uma constatação da formação cerebral. Por quê? Porque ele está dizendo que 15 mil crânios que ele analisou têm essas características. Portanto, 15 mil pessoas têm as mesmas características. Características bioantropológicas, ou seja, características biológicas, que é o crânio, de uma pessoa antropológica, um ser antropológico determinado. Aqui eu tenho o determinismo. Bio, formação cerebral, e o ser humano, antropologia. Bioantropológico. Aspectos biológicos. Mas e os aspectos sociais e culturais? Muito questionáveis identificar traços de criminalidade por aspectos físicos. Deve ter sustentado as teorias racistas. Sim! E como sustentou as teorias racistas? E o quanto sustentou as teorias racistas? E para muitos foi um momento muito triste. Exato, nada mudou. Exatamente. É o que eu iria dizer isso agora, Márcio. Iria dizer isso agora, porque é só você olhar a população carcerária brasileira, se ela não é homogênea. E não precisa olhar a população carcerária brasileira aqui no Nordeste. Você vai num presídio no Rio Grande do Sul, por exemplo, você vai na penitenciária de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou de Passo Fundo, vou colocar mais ainda, penitenciária de média segurança de Passo Fundo, lá no fundo do Rio Grande do Sul, fronteira já com o Uruguai. E você vem aqui no complexo penitenciário Raimundo Asfora, conhecido como Serrotão. A população carcerária de lá e de cá é praticamente a mesma, ela é homogênea no que se refere
ela é praticamente homogênea no que se refere à cor, no que se refere à formação escolástica, educacional, pedagógica, e no que se refere à renda oferida por essas pessoas. Praticamente idêntica. Em Campina Grande, ou em Pelotas, ou no Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E ainda dizemos que a teoria do Lombroso não está por aqui ainda? E que o Poder Judiciário prolata as decisões no campo da justiça? Não me parece factível afirmar a ideia de justiça no campo do direito, e ainda mais no campo do direito penal. Seria ser muito ingênuo trabalhar com a ideia de justiça, principalmente no campo do direito penal. É realmente ou ser ingênuo, ou ser uma pessoa de extrema má-fé para tratar de justiça no direito penal. Bom, depois da escola positivista do direito, nós chegamos àquela que é conhecida como a escola eclética, a escola criminológica eclética, ou a escola eclética da criminologia, que também ela é conhecida por terça escola ou social. E ela é uma escola ítalo-francesa. Por quê? Porque dentro dessa escola tem dois grandes autores, um é italiano, o outro é francês. Um é o professor Filippo Grammatica, e o nome é esse mesmo, Filippo Grammatica, pode ir ao Google, vai encontrar textos e textos comentando suas teorias e vai encontrar os textos escritos por ele próprio. E de um autor francês chamado Marc Ancel. Marc é M-A-R-K, Marc, e Ancel é A-N-C-E-L, Marc Ancel. Portanto, a escola da defesa social, ou a terceira escola, ou terça escola, ou escola eclética, né, ela tem contributos relevantíssimos para a ideia do direito penal, que estão até hoje aí no nosso Código de Processo, no nosso Código Penal. Como, por exemplo, o Instituto da Imputação Penal, com a ideia da maioridade penal. É na escola da defesa social, ou na escola eclética, que os autores vão formular, né, o Instituto da Imputabilidade Penal, e que ele vai ser critério, né, objetivo, ao ser normativizado, vai ser critério objetivo, né, para a ideia de quem é o criminoso e se a ação é delituosa ou não. Nesse sentido. Então, a imputação penal ela vai ter um sentido lá no sistema penal alemão, no sistema causal naturalista do professor Franz von Liszt, né? Ela vai ter um outro sentido no sistema neocantista, dos professores Edmundo Mesger e Reinhold Frank, e ela vai ter uma terceira versão, ou vai assumir uma outra função num terceiro momento, no sistema finalista do professor Hans Felsen, que é o sistema até hoje do nosso Código Penal. É só dar uma olhada no artigo 13 da parte geral do Código Penal brasileiro e identificar o princípio da causalidade penal, ou a denominada condite sine qua non, condições equivalentes para o crime. E aí, nesse sistema, Felsen vai dar um tratamento diferente para a imputação penal, né? A imputação penal passa a ser, no sistema finalista do direito penal, ela passa a ser um critério da culpabilidade, de se oferir a culpabilidade. E aí, Felsen, quando formula a culpabilidade no seu sistema finalista
do direito penal. Quem quiser ler isso mais profundamente, pode conseguir, inclusive, aí na internet, o livro do professor Hans Felsen, dos anos 30, na Alemanha, intitulado Novo Sistema Jurídico Penal Alemão, Novo Sistema Jurídico Penal Alemão, do professor Hans Felsen, Hans como de Hans Kelsen, né? Só que esse Hans aqui, no final, tem Z e não S, é H-A-N-Z, Hans, e Felsen é W-E-L-Z-E-L, Felsen, Hans Felsen. E ali ele vai colocar a imputabilidade como um dos critérios da culpabilidade penal. Porque nos outros dois sistemas, causal naturalista e neocantista, crime era uma ação típica, antijurídica e culpável. No sistema do finalismo penal, a partir dos anos de 33, 34 e 35, com Felsen, esse teorema é desfeito. A culpabilidade é retirada da ideia de crime, a culpabilidade não faz mais parte da teoria geral do delito ou teoria do crime, ela passa a ser um instrumento de imputação da pena ou um instrumento para se auferir o quanto mínimo e o quanto máximo da pena e não um elemento constitutivo do delito. E o teorema do delito passa a ser fato típico, que é ação e tipicidade num elemento só, fato típico antijurídico, ou seja, um fato típico ilícito, contrário ao direito. E a culpabilidade não é mais elemento do delito. Ela é um instrumento pelo qual se aufere, portanto, a pena. Ou seja, ela dá a medida da pena à culpabilidade. Ou seja, só haverá cumprimento de pena se o fato típico antijurídico praticado por alguém for culpável. Ora, então, o que significa dizer que essa criação foi genial? Por quê? Porque, por causa daquela pergunta de Neil Christie, por que se Luciano subtrair a carteira de Luana é crime? E se um rapaz de 12, 14 anos subtrair, não é crime? Porque tem pessoas que praticam fato típico, ação e tipicidade, que essas ações são contra o direito, mas essas pessoas não são culpáveis. E por que não são culpáveis? Porque não são imputáveis. O Instituto da Imputação Penal. Porque não são imputáveis. Só são imputáveis as pessoas com 12 anos completos. Então, o conceito da escola de criminologia, ou da escola criminológica eclética, né, vai contribuir enormemente no direito penal. E aí, Felsen vai dizer, por isso que a culpabilidade não é elemento do delito. A culpabilidade só pode ser critério para se estabelecer o quanto máximo e o quanto mínimo da pena. E para ela ser isso, é preciso ter critérios. O primeiro critério da culpabilidade é exatamente a imputabilidade penal. O segundo critério da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude. Se aquele sujeito que está praticando a ação tem consciência de que ela é crime. E o terceiro critério é a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, quando o sujeito que é imputável e sabia que a conduta era criminosa e mesmo assim a praticou, ele tinha outra alternativa ou ele só tinha aquela alternativa? Se ele praticou a conduta tendo só aquela alternativa, não há culpabilidade, portanto, não haverá pena. Houve o crime, mas não há culpa e não haverá pena. Se ele tinha a oportunidade de deixar de praticar a ação e mesmo assim o fez, então ele está em culpa. Então, houve crime, há culpa e haverá pena. A isto chama-se ciência criminal. É neste sentido. Daí, a escola eclética, ou a escola da defesa social, ter dado o seu contributo construindo o Instituto da Imputação Penal. Assim como deu outro contributo enorme que está aí até hoje, que são as medidas de segurança
previstas lá nos artigos 96 a 99 da parte geral do Código Penal brasileiro. E não confunda medidas de segurança com pena. Não faça como esses cretinos radialistas de 90 e não sei quanto FM, 90, 100 e não sei quanto FM, não sei o que lá FM, que ficam falando um monte de bobagem, né, traduzindo a sua ignorância acerca do direito, né, confundindo pena com medida de segurança. Pena é um instituto do direito penal que está previsto lá do artigo 32 ao 69. Medida de segurança é outro instituto do direito penal previsto do artigo 96 ao artigo 99 da parte geral do Código Penal. E não se confunde. Pena só pode haver quando há culpabilidade. Medida de segurança haverá sem culpabilidade. E, havendo culpabilidade, nunca haverá medida de segurança. As penas são divididas entre privativa de liberdade, restritiva de direito, pecuniárias, multas, etc. As medidas de segurança são divididas entre medidas de segurança ambulatoriais e de internamento. As medidas de segurança ambulatoriais são para aquelas pessoas que são portadoras de uma malatia denominada de esquizofrenia e que muitas vezes praticam ações delituosas quando estão no estado de esquizofrenia. E que quando praticam nesse estado, obviamente, não há culpabilidade, não pode haver pena, só pode haver medida de segurança. Ou pessoas que praticam a condutas porque têm problemas cognitivos crônicos e que necessitam de internamento e medicamentos contínuos. E que, portanto, essas pessoas não podem ser submetidas à pena. A pena tem um quanto máximo. A pena tem um quanto máximo, que era de 30 anos no direito brasileiro. Com a Lei 13.964 de 2019, passou a 40 anos no direito penal brasileiro. Então, a pena máxima de privação da liberdade no direito penal brasileiro é de 40 anos. Medida de segurança não tem tempo. O juiz não pode estabelecer um tempo para a medida de segurança. A medida de segurança, ela permanece ou não permanece à luz de um exame clínico do psiquiatra. Ele determina quando a pessoa está apta a voltar ao convívio social e, ainda assim, com a manutenção dos medicamentos diariamente. Então, não confunda pena com medida de segurança. Não faça isso. Não faça como os radialistas. Bom, essas são duas das grandes construções da escola eclética ou da escola da defesa social. Sobre as escolas, paramos aqui. Quero ouvir a todos agora sobre o texto que leram. Sobre o texto do professor Walter Benjamin, de 1921, para uma crítica da violência, em alemão, zur Kritik der Gewalt. Qual a interpretação que fizeram do texto do professor Walter Benjamin? Pessoal, fiz uma pergunta. Qual a interpretação que fizeram do texto do professor Walter Benjamin?
Vou mudar a pergunta. Todos que estão aqui matriculados nessa disciplina estão em que período do curso? 11, Márcio. P11, Emerson. Alessandra, P9. Camila, P11. Ítalo, P3. Luciano, P2. Wellington, P11. Edneuda, P11. Vejam, pessoal, vocês têm que falar. Isso é um curso de direito. Então, leia, Luciano. Vocês têm que falar. Isso é um curso de direito. Vocês vão exercer uma função no direito. E, em regra, essa função no direito vai exigir que você saiba falar, né? Que vocês tenham uma comunicação, que você tenha uma linguagem, que você consiga produzir um discurso. Como diria Hans Kelsen, um discurso que seja lógico, sistemático e persuasivo, porque é um discurso jurídico. Quando você estiver numa função jurídica, quando você abrir a boca, você vai ter que abrir a boca com um discurso jurídico, e não com o discurso da sua vizinha que fica na esquina fofocando a vida da filha da outra vizinha, né? Ou com as conversas das amigas na padaria ou na cantina da faculdade, né? Ou com a conversa do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, no boteco em frente à sua casa ou no boteco do bairro. Quando você estiver no exercício profissional do direito, você vai, na hora que você tiver que se pronunciar, você vai ter que ter uma linguagem jurídica. Estou aqui um exemplo. Se você é um advogado, se você vai ser um advogado, quando você estiver na função de advogado, na hora que você se pronunciar para um juiz, né? E olha lá que os juízes não são lá grande coisa, não, pelo contrário, né? Como diz um amigo meu, chamado, e é um grande filósofo aqui da Paraíba, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, Eduardo Ramalho Rabenhost, né? Quando você não quer estudar, vai ser juiz, né? Aí você arrumou uma função dentro do direito. Agora, quando você quer estudar, aí você continua fazendo um monte de coisa. Mas quando você não quer, vai ser juiz. Vai fazer o quê? E olhe que esse personagem do direito, na hora que você formular um discurso para ele ou para ela, e que ele ou ela notar que você não tem um discurso jurídico, coitado do seu cliente. Coitado do seu cliente. Estão assistindo aí como é a praxe do processo penal no Brasil. Então, se há duas coisas, se há dois critérios com os quais você tem que se preocupar, um é saber escrever, construir peças escritas, argumentos na forma escrita, organizados, sistemáticos, racionais, lógicos, organizados. E o outro critério é falar. Não tenha dúvida. É falar. Porque você vai passar o resto da sua vida numa função jurídica que vai exigir de você a verbalização, a oratória. Vai exigir de você uma oratória, e não tenha dúvida, quando um jurista abre a boca, ele tem que encantar. Ele não tem que ser técnico, ele não tem que ser não sei o quê, não. O discurso dele tem que ser persuasivo, tem que encantar. As palavras utilizadas por ele têm que causar encantamento. Quando causa encantamento, aparece a persuasão. Se você não souber fazer isso, o direito, o sistema do direito, a ciência do direito não vai lhe receber. Não tenha dúvida sobre isso.
Ela não vai lhe receber. Você não terá espaço no direito. A não ser que você encontre, né, uma função no direito para ficar carimbando o papel, né, ou então no computador, olhando o sistema, né, e dizendo para o promotor, ou dizendo para o juiz, ou dizendo para o advogado o que é que está no sistema. Tem que falar, tem que saber escrever. Faça uma reflexão sobre isso. Vamos lá ao texto. Em 1921, Walter Benjamin escreve esse texto. E o que ele escreveu em 21 passa a se realizar a partir de 1933. 12 anos depois, o que Walter Benjamin escreveu e publicou começara a se realizar. Em 21, Walter Benjamin escreve para uma crítica da violência. Para uma crítica da violência. E ele estava observando o que estava acontecendo na Alemanha em 1921. E ele faz uma afirmação. No direito alemão, começa-se a usar o direito positivo para se legalizar violências. Volto a repetir. No direito alemão, começa-se a manusear o direito positivo, a utilizar o direito positivo para se legalizar violências. Daí, Walter Benjamin, nesse texto, ele cria 3 estéticas que passam para a memória da linguagem jurídica. Violência mítica, violência divina, mera vida. Essas 3 expressões, elas vão flutuar no texto de Walter Benjamin. Porque Walter Benjamin, à luz do que estava acontecendo na Alemanha a partir de 1920, e que em 1940 ele comete suicídio. Ele comete suicídio em função da perseguição nazista que sofreu. Então, ele vai partir da ideia de direito e justiça. Então, Walter Benjamin vai dizer assim, a violência ela só pode ser observada ou analisada a partir desse dualismo entre direito e violência. E direito e justiça. E nesse dualismo, direito e justiça, está a questão entre meios e fins. E, em regra, nós só reconhecemos a violência na ideia de meio e não na ideia de fim. Sempre quando a violência aparece, ela aparece como um meio e não como um fim. Ela aparece como um meio para se chegar ao fim. E ela não é o fim. Ela é o instrumento para se alcançar o fim. E aí nascem as ideias do que é justo e do que é injusto. Sim, das legitimidades ou das legalidades dos meios. E aí nascem as ideias sobre o que é justo e o que é injusto. Mas ele começa a levantar interrogações. Então ele pergunta, mas a violência pode ser observada por um prisma moral? Por um prisma moral?
E é aí onde entram as construções mais contundentes de Walter Benjamin. Ele diz, pode. Ela pode ser observada pela questão moral em dois grandes sistemas de direito. No direito natural e no direito positivo. No direito natural, a violência é uma regra. O mais forte utiliza sempre, no estado de natureza, o mais forte utiliza sempre a violência para alcançar o seu fim. Daí nasce a ideia de violência mítica, que é a ideia que o direito vai se apropriar, segundo Walter Benjamin. Por outro lado, no direito positivo, a violência ela precisa ser organizada. Ela precisa ser racionalizada e restringida para a ideia de legalidade. O que é que ele faz? Ele diz, nós estamos à luz de uma violência mítica, que é a violência do direito. O direito é a tradução de uma violência mítica. Por exemplo, quando nós conjugamos violência, Estado, mais direito, igual a legalidade. Ou seja, quando nós dizemos assim, não se pode usar a violência, mas o Estado, no caso do Estado, o Estado pode utilizar a violência através da polícia, através da norma, através da pena. Exato. O Estado pode legalizar a violência. Ou seja, o Estado se apropria da violência mítica para se autoconstruir como direito. E aí a crítica, sim, Hitler e a legalidade de suas ações, exatamente. Essa era a crítica. Não era a Hitler, porque Hitler ainda não tinha chegado ao poder, mas era o que ele estava observando, o que estava acontecendo na Alemanha. Eita! Tem um país aqui nos trópicos que a coisa não está muito diferente, não. Está bem parecida. A coisa está bem parecida aqui nos trópicos. Bem parecidinha por aqui. As coisas estão caminhando assim, bem parecidinhas, né? Então, vai ele dizer assim, o que nós estamos observando aqui na Alemanha dos anos 20 é uma violação do artigo 48 da Constituição de Weimar, que era considerada a Constituição cidadã da Alemanha. A Constituição dos direitos para os alemães, para todos os alemães, independentemente da sua ideia se era cristão ortodoxo ou não, cristão protestante ou católico ou não, mas teria direitos para todos, segundo a Constituição de Weimar. E aí, Walter Benjamin vai e diz, o que nós estamos assistindo aqui, no direito positivo da Alemanha, é a normativização de uma violência mítica. A violência mítica constrói o direito. Observe a expressão de Walter Benjamin. A violência mítica constrói o direito. A outra categoria, que é a segunda que ele vai colocar, a violência divina, destrói o direito e constrói a justiça. Quando nós observamos que uma autoridade divina, um Deus, pratica violência, aquilo para nós não é injusto, pelo contrário, aquilo é a justiça. Vou dar um exemplo aqui, que ele utiliza em diversos textos. Abraão sobe ao monte com o seu filho recém-nascido, primogênito, com uma faca na cintura, para sacrificar o cordeiro, porque Deus havia pedido a Abraão. Deus havia pedido a Abraão uma prova de fé. E a prova de fé que Deus pediu a Abraão era o sacrifício do cordeiro. E Abraão leva a criança. E Abraão leva a criança
para o monte para sacrificar a criança. Quando Abraão está prestes a cortar o pescoço da criança, Deus intervém e diz: basta, Abraão, eu estava provando a tua fé. Não há uma pessoa que enxergue isso como violência. Todos nós enxergamos isso como justiça de Deus. Como justiça o quê? Como justiça divina. Aqui, a observação fantástica de Walter Benjamin. A violência mítica do estado de natureza é apropriada pelo direito para a autoconstrução do direito através do processo de normativização do direito positivo. E dependendo de qual seja o direito positivo, isso pode dar um desastre terrível, como foi o direito positivo da Alemanha entre 1933 e 1945. Criminalizando os judeus porque eram judeus, criando campos de concentração, criando campos de extermínios, etc., etc., através do direito positivo. A violência mítica constrói o direito. A violência divina destrói o direito e constrói justiça. Quer outro exemplo de justiça divina? O povo hebreu cria um bezerro de ouro, tá numa putaria do caralho, parece um baile funk, né? Uma putaria do caralho o povo hebreu tá. E tome lá, e vem cá, e não sei o que, e ainda cria um bezerro para adorar, e não sei o que lá. E aí Deus chama Moisés para subir a montanha. E dá a Moisés os 10 mandamentos de regramento do povo hebreu. E Moisés desce com seu cajado e as tábulas e informa ao povo hebreu que Deus havia construído regras para a convivência no povo hebreu, para a convivência entre o povo hebreu. Para ser o povo de Deus, teria que obedecer aos 10 mandamentos. Aquilo é justiça divina que acaba com o direito. Com o direito de liberdade de querer fazer o que você quiser fazer. Mas não se enxerga de outra forma, se enxerga como justiça divina. Repito para concluir. A violência mítica constrói o direito. A violência divina destrói o direito e constrói justiça. Espero que agora tenham entendido que justiça e direito não se coadunam. E principalmente se ela for divina. E imagine a justiça dos homens. Se a justiça divina não se coaduna com o direito, segundo Walter Benjamin, imagine a justiça dos homens. Se ela vai se coadunar com o direito. Esse é, portanto, um resumo do que estão lá nas páginas do texto de Walter Benjamin. Mais uma vez, vou pedir para que leiam o texto. Próxima aula, eu vou recomeçar o encontro a partir desse texto e quero ouvir a todos. Quero ouvir qual é a interpretação que fizeram do texto com as suas palavras, não com as minhas. Vocês têm que ter um vernáculo jurídico, vocês têm que ter um vocabulário jurídico. Vocês têm que ter uma linguagem jurídica própria. Espero estar vivo para nos encontrarmos na próxima sexta-feira. Boa noite a todas e todos.
Sou ainda tá por aí? Tio, vem cá, filho, rapidinho. O menino ficou preso no teleférico. Sabe? Ei, o professor mandou um material aqui nesse e-mail. Como é que eu faço para entrar? Você sabe que você ainda tá na aula, né? Ei, eu botei o microfone.